Olá! Hoje vamos mergulhar num tema central das redes, os protocolos TCP/IP e como se organizam em camadas. Temos aqui connosco alguns excertos de protocolos TCP/IP e camadas de rede. E a ideia é perceber como é que esta estrutura em camadas ajuda, ou pelo menos tenta, que sistemas tão diferentes, Mac, Windows, Linux, consigam comunicar uns com os outros. Parece que tudo começa com a necessidade de um padrão TCP, certo? Basicamente um conjunto de regras para todos seguirem. Exatamente, é isso. E as camadas, bem, as camadas são uma forma de organizar essa complexidade toda. Pense nelas como divisões para tornar o padrão mais fácil de definir e depois para implementar. E implementar, quer dizer, o código que cada fabricante escreve. Precisamente. E é fundamental distinguir isto. Uma coisa é o padrão, as regras, o acordo universal. Outra coisa é a implementação, o software específico que a Apple, a Microsoft, a comunidade Linux, etc., criam para seguir essas regras. Certo. A magia disto tudo não está só nas regras em si, mas no facto de todos concordarem a segui-las. É isso que permite a conversa entre sistemas diferentes. Percebido. O material que temos menciona que não há só um modelo de camadas, existem diferentes padrões. Sim, o texto aponta dois principais. O modelo DARPA, às vezes também chamado modelo TCP/IP, que tem 4 camadas e é, o mais antigo, mas o que parece ser mais usado na prática. E outro? E depois há o modelo OSI, Open Systems Interconnection. Este é mais recente, mais formal, tem 7 camadas, é mais, digamos, académico. Embora mais detalhado, as fontes sugerem que o DARPA continua a ser a referência principal do terreno. Interessante. O modelo mais antigo e mais simples é o que domina. Por que será? O OSI com 7 camadas não devia ser mais organizado? É uma excelente pergunta. O material não explica o porquê diretamente, mas podemos especular um pouco. Talvez a simplicidade do DARPA o tenha tornado mais rápido de adotar e implementar lá nos primórdios da internet. Faz sentido, sim. Ou talvez, reflete melhor a filosofia mais pragmática do desenvolvimento inicial do TCP/IP. O OSI, apesar de muito completo, talvez tenha parecido complexo demais para as necessidades da altura ou chegou um pouco tarde à festa. Ok. Então, vamos olhar para esse modelo DARPA de 4 camadas. Como é que ele divide as tarefas? Aqui é que fica mesmo interessante. É bastante lógico, na verdade. Olha, no topo tens a camada de aplicação, a interface com o software que usamos. Protocolos como HTTP para a web, o FTP para ficheiros, DNS para nomes, tudo isso vive aqui. Certo, o que nós vemos e usamos diretamente. Exato. Descendo um nível, temos a camada de transporte. A missão aqui é gerir a comunicação ponta a ponta. É aqui que entram os gigantes. TCP, que é fiável, garante a ordem, perfeito para e-mail ou web, e o UDP, mais rápido, mais simples, mas sem essas garantias. Bom para coisas como streaming ou jogos online, onde perder um pacote ocasional não é o fim do mundo, mas a velocidade conta muito. Percebo. E depois? Depois vem a camada de rede, também chamada camada internet. O protagonista aqui é o IP, o Internet Protocol. É ele que trata dos endereços lógicos e de descobrir o caminho, as rotas, para os pacotes de dados viajarem pela internet até ao destino. Ok, o GPS da rede, por assim dizer. Isso. E também tens aqui outros protocolos auxiliares, como o ICMP, que o comando ping usa, por exemplo. E a última camada? A base. É a camada de interface de rede, ou às vezes chamada Link Layer. Esta lida já com o hardware, com o meio físico. Define como é que os pacotes IP são preparados, ou seja, encapsulados, para serem enviados numa rede local específica. Encapsulados? Sim, é como colocar o pacote IP dentro de um envelope específico para aquela rede local, seja Ethernet, seja Wi-Fi. Esse envelope tem os endereços físicos, os MAC addresses e outras informações para a viagem nesse segmento local. Ok, essa descrição das camadas ajuda muito a visualizar, mas há aqui uma parte do texto que me deixou a pensar. Diz que o protocolo TCP/IP é oficialmente independente destas camadas. Como assim? Se elas são tão úteis para o descrever? Essa é uma nuance muito importante e talvez tenha a ver com a história do TCP/IP. Os modelos de camadas, como o DARPA ou o OSI, são fundamentalmente abstrações. São ferramentas ótimas para ensinar, para organizar o desenvolvimento, para resolver problemas. Certo, são modelos. Exatamente, mas os documentos originais que definem o TCP/IP, as ERCs, não impõem uma arquitetura em camada específica. O protocolo foi desenhado para ser flexível.
Essa independência formal significa que o TCP/IP não está, digamos, amarrado a um modelo de 4 ou 7 camadas. Teoricamente, pode adaptar-se a outras arquiteturas de rede que possam surgir. Então, o que acontece na prática é que toda a gente, os engenheiros, o software, pensa e trabalha com base nas camadas DARPA. Sim, maioritariamente sim. Mas a especificação raiz do TCP/IP não o exige formalmente. É essa a ideia. Exatamente essa é a ideia. As camadas são, vá lá, o andaime conceptual que todos usam. É quase universal na prática. Mas o protocolo em si tem uma definição que vai para além dessa estrutura específica. Isso dá-lhe uma certa resiliência e uma adaptabilidade teórica. Bem, então, para resumir, temos estes modelos em camadas, com o DARPA e as suas 4, aplicação, transporte, rede, interface de rede, a serem os mais usados e dão-nos uma estrutura excelente para perceber como se divide a comunicação. Exato. Mas é importante lembrar que o TCP/IP formalmente não depende destes modelos. Precisamente. E voltamos àquela distinção inicial. O sucesso disto tudo baseia-se num padrão comum, o TCP/IP, e no compromisso de muitas implementações diferentes o seguirem à risca nos nossos computadores, routers, etc. As camadas são a forma como gerimos essa complexidade toda. Certo. Isso, olha, deixa-nos aqui com uma reflexão final interessante, que liga diretamente a essa independência formal. Se o TCP não está assim tão rigidamente preso à arquitetura em camadas que usamos hoje, que portas é que isso pode abrir para o futuro? Será que podemos vir a ter abordagens diferentes, talvez menos estratificadas, mais fluidas, à medida que as redes se tornam ainda mais complexas? Fica a pergunta no ar.